Existem alguns comandos dentro da linguagem SQL, principalmente dentro do Transaction SQL, que podem facilitar e muito a criação de operações bem complexas. E hoje nós vamos conhecer um comando que eu usei bastante e que facilitou e muito a criação de muitas das minhas rotinas de integração que eu já fiz ao longo da minha carreira. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e hoje nós vamos aprender como fazer um insert, um update e um delete usando apenas um único comando chamado merge. Mas antes da gente ir para o código, é importante entender o que é esse merge e alguns possíveis cenários onde sua utilização se enquadra perfeitamente. O comando merge foi implementado dentro do SQL Server a partir da versão 2008 e com ele é possível através de um conjunto de dados, seja um conjunto de dados vindos de uma tabela física, uma tabela temporária, uma variável do tipo table, uma view e até mesmo uma query, replicar essas informações para uma tabela de destino. E quando eu falo replicar, eu estou falando em ser possível atualizar o que já existe na tabela de destino, inserir novas linhas e até apagar o que foi apagado no conjunto de dados fonte. Basicamente, o merge compara o conjunto de dados de destino com o conjunto de dados de origem e a partir daí é que toda a mágica acontece. E o merge ele pode ser usado em diferentes cenários. Eu particularmente já usei muito merge para fazer sincronização entre dois sistemas que precisavam rodar em paralelo, principalmente durante migração de RPs. Então imagina que você tem um banco de dados sendo usado por todos os funcionários de uma empresa e era necessário fazer um de-para das informações dessa database para uma outra database completamente diferente. Então todos os produtos, clientes, estoque, por exemplo, sempre deveriam estar iguais. E no meu cenário eu não tinha, por exemplo, uma opção para apagar e inserir tudo novamente. Um outro cenário que eu ainda uso bastante o merge é para fazer move de alguns dados de tabelas para réplicas de histórico. Então, eu tenho tabelas que sempre precisam ser atualizadas em outras databases e depois apagadas da tabela principal. E dependendo da quantidade de informações e da janela, do intervalo de tempo que você tem para que esse comando seja executado, a escolha do merge vai ser uma ótima opção. Mas também é possível usar o merge para cargas em Data Warehouse, como eu já implementei em alguns clientes, entre muitas outras coisas. Basicamente, se você precisa fazer um insert, um update e um delete, o merge pode ser uma ótima opção. E eu falo ótima porque nem tudo são flores. Normalmente, o desempenho do merge é pior do que os comandos insert, update e delete separadamente. Então, se você tem um conjunto de dados muito grande e uma janela de tempo bem curta para fazer essas operações, talvez o ideal não seja usar o merge. Eu, particularmente, nunca tive problemas. Sempre que implementei, acompanhei por alguns dias o impacto e nunca tive nada de tão significativo para que eu precisasse trocar, por exemplo, o merge por esses comandos separadamente. Mas, como eu falei, isso vai muito do ambiente. Bom, eu sei que já falei demais e sei também que querem ir logo para o código, para a prática, que é lá que realmente a gente aprende de verdade. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ajudar o canal a bater 1000 inscritos. Gente, 1000 inscritos. Então se inscreve aí, que é de graça, você não paga nada. E se você gostou desse vídeo até aqui, já deixa o like e compartilha para geral. Agora vamos para a tela do computador para a gente ver tudo isso funcionando na prática e eu tenho certeza que isso vai ficar muito fácil. Bom pessoal, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês e a gente vai ver agora na prática como que funciona esse merge. E a primeira coisa que eu indico para vocês quando vocês forem fazer o merge é saber, obviamente, qual que é a tabela de destino, qual que é a tabela de origem e analisar essas informações. Como eu falei, o destino pode nem ser uma tabela, pode ser uma view, pode ser uma query, na verdade, a origem, né? Pode nem ser uma tabela, pode ser uma view, uma query, uma tabela temporária, mas você precisa analisar a origem. Normalmente, como que eu faço? Quando a minha origem ela vem de um comando select, o que eu tento fazer? Eu tento deixar o mais parecido possível com o meu destino, principalmente o nome das colunas, que facilita bastante. Quando a minha origem é uma tabela, então imagina que eu tenho duas tabelas réplicas exatamente iguais, eu quero copiar
dados de uma para outra, seja para armazenar um histórico, seja, enfim, para fazer uma cópia, enfim, o que seja. Nesses casos, eu já uso a própria tabela, porque ela já tem ela já tem a mesma estrutura, já tem o mesmo cenário, então isso é mais tranquilo. O exemplo que eu vou dar aqui hoje para vocês com o Merge são exemplos que eu fazia diariamente em sincronização de sistemas de tabelas com estruturas diferentes. Esse é um exemplo um pouco mais complicado, mas eu acho que se você aprender esse exemplo mais complicado, você vai pegar os outros exemplos, por exemplo, de tabelas que têm a mesma estrutura e você vai conseguir fazer de uma maneira muito, muito simples, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a estrutura dessas tabelas para aí a gente começar a montar o nosso comando merge. E aí, eu tenho uma tabela chamada produtos, que ela está dentro de uma database chamada dbdemo.dbo.produtos. E eu tenho uma outra tabela que eu criei, que é uma tabela que está dentro de uma database chamada aprendasql.dbo.tblprodutos. São databases diferentes, são tabelas com estruturas diferentes, tipos de dados diferentes, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai, por exemplo, fazer um merge? É analisar a estrutura dessas tabelas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir no meu destino e uma dica é sempre comece pelo destino, a tabela que você quer inserir os dados. Por quê? Porque ela tem que servir de base. O que vai entrar nela, as informações que vão ser inseridas nela, elas têm que estar compatíveis com os tipos de dados, com os tamanhos. Então, você parte dela e aí você vai olhando na origem qual que é o destino, qual que é a coluna que corresponde, se precisa de algum tipo de tratamento de dados, tá? E aí o objetivo aqui é a gente pegar essa tabela de produtos e tudo que a gente tiver nela a gente conseguir replicar para essa tabela aqui, tá? Então, se teve uma atualização, ela deve vir para cá. Se teve uma exclusão, ela deve vir para cá. Se teve uma inclusão, um registro novo, ele deve vir para cá, tá bom? Então, nós temos 3 situações aqui que a gente consegue identificar. A primeira situação é quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho produto na origem, que é a minha tabela de produto, e no destino, que é na minha tabela TBL produtos. Tá bem? Então, nosso primeiro cenário é quando eu tenho um produto. Eu tenho um produto na origem e no destino. Esse é um cenário que a gente tem. Nós temos outro cenário, que é quando eu tenho um produto na origem e não tenho no destino. Ou seja, eu tenho na minha tabela de produto e eu não tenho na minha tabela de TBL produto. Isso é outro cenário. E eu tenho mais um cenário também possível aqui, que é quando eu tenho um produto no meu destino, quando eu tenho um produto que é a minha tabela TBL produtos, e eu não tenho esse mesmo produto na minha origem, que é na minha tabela de produtos. Aqui não é produto, é produtos. Então, eu tenho esses 3 cenários que são possíveis quando eu estou, por exemplo, analisando essas 2 tabelas. O primeiro, eu tenho aqui e eu tenho aqui. O segundo, eu tenho aqui e não tenho aqui. E o terceiro, eu tenho aqui e não tenho aqui. Então, são esses 3 cenários. Vamos guardar esses 3 cenários que eles vão ser muito importantes para a gente. Então, antes da gente começar o merge, vamos analisar aqui a estrutura das tabelas. A estrutura dessa tabela tem informação. Deixa eu apagar isso aqui. A gente não precisa de informações dessa segunda tabela. Não agora no momento. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem o código do produto inativo e uma coluna que eu criei chamada código produto antigo. O que é esse código produto antigo? Esse código produto antigo ele vai servir para armazenar o código do meu produto na minha tabela de origem. Um exemplo. Imagina que eu tenho essa tabela de produtos e aqui eu tenho o código dele aqui, tá? Então, esse código aqui, ele vai vir para a minha código produto antigo dentro da tabela produto. Então, mas isso não poderia ir direto para o código produto? Poderia. A gente poderia usar um comando dentro do SQL
para fazer inserção em colunas identity. Mas eu não vou fazer isso porque vai ficar um pouco mais complicado, tá? Então, eu vou fazer assim, a coluna código produto nessa tabela TBL produtos, ela não é identity, então ela vai incrementar automaticamente o SQL que vai gerenciar essas chaves e eu não vou usar ela para a gente armazenar essas chaves da tabela de produtos, tá? Eu criei uma coluna auxiliar para a gente armazenar isso para o vídeo não ficar ainda mais complexo e você não se perder em nenhuma parte aqui do Mesh. O que acontece aqui na minha tabela de TBN produtos? Eu tenho 4 colunas. Código produto, como eu falei, é uma ident, auto-incremento. O SQL mesmo vai gerenciar isso, vai gerar essas chaves dinamicamente. Eu tenho um produto que é um texto, que isso aqui é a descrição do produto. Eu tenho um produto se está ativo ou não, é um bit, só aceita 0 ou 1. E eu tenho um código produto antigo, que vai ser o meu código de produto na minha tabela de origem, tá? Então, se lá na minha DBDM, tabela de produto, tem um código 1, o 1 vai vir para cá, tá bom? Agora que eu analisei o meu destino, com base no meu destino, eu vou montar, vou pegar a minha origem e vou procurar essas informações. Eu já sei que o código produto eu não preciso e eu preciso trazer essas 3 informações aqui. Então, eu preciso do produto, que a gente viu que é um texto, se é um texto é a descrição. E aí eu vou pegar essa descriçãozinha aqui, ó, descrição. E eu já vou usar isso como uma alias. Então, eu vou vir aqui e vou dizer que isso aqui é o produto lá no meu destino, tá? Então, a minha descrição é referente ao produto lá no meu destino. Não é obrigado você usar esse alias. Podem ser colunas com nomenclaturas diferentes, não tem problema nenhum. Mas eu normalmente faço assim, quando eu uso queries. E normalmente eu gosto de ensinar assim, porque eu acho que fica mais claro, visualmente fica mais fácil a gente conseguir montar isso, tá? A outra coluna que eu tenho aqui é se o produto está ativo ou não. E se a gente pesquisar aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Situação do produto. Aqui, ó. Vamos ver aqui quais são essas situações desses produtos. Isso aqui está no DBDM. Ok, ponto, situações, produtos. E aqui nós temos 2 opções, se ela é normal ou se está desativado. Normal eu vou considerar como ativo e desativado eu vou considerar como inativo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, case, situação, produto for 1, que é normal, então vai ser ativo, que é 1. Se não, vai ser 0, que é inativo, e eu vou chamar isso aqui de produto ativo. Lembra que o produto ativo ele é um bit? Um bit só aceita 0 ou 1. Nessa coluna, eu tenho 1 e 2. Então, eu tenho que tratar essa informação. Por isso que é sempre importante você ver o seu destino, analisar o seu destino, e com base no seu destino, você vai na tabela de origem e vai buscando essas informações e ver se elas precisam ou não de tratamento. Nesse caso, a situação do produto precisou passar por um tratamento, uma pequena transformação, e a gente já fez isso aqui. A outra coluna que a gente tem é o código produto antigo, que isso aqui é correspondente ao produto, que é o código do produto dentro dessa tabela de produtos aqui. E agora a gente já tem uma estrutura bem parecida com o que a gente tem aqui na tabela de baixo. Opa, não é essa aqui, é essa daqui. A gente já tem o produto, está aqui. Se o produto está ativo, está aqui. E o código do produto, que é o código do produto antigo. Inclusive, eu vou renomear isso aqui para código produto antigo. Tá bom? Lembrando que os alias não é obrigatório você usar. Inclusive, você poderia fazer um merge direto com essa tabela aqui e utilizar essas colunas. Eu, novamente, volto a repetir, eu vou fazer com select, porque é uma das opções. E aqui você consegue ver exatamente com o nome das colunas como que isso vai ficar, tá bom? Agora que eu já fiz esse mapping, que eu já tenho quem que vai para qual coluna, então eu sei que a descrição vai para a minha tabela, para a minha coluna de produto, esse tratamento da situação de produto vai para cá, e o produto vai para o código de produto antigo, eu posso começar o meu merge. E para começar o meu merge, eu preciso saber 2 coisas. Primeiro, eu preciso saber quem que é a minha origem. E aí, minha origem é essa tabela aqui,
essa tabela aqui, que na verdade vai passar a ser essa query, vou usar essa query como origem, e o meu destino vai ser essa minha tabelazinha de produtos, tá bom? E quando a gente começa o merge, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever qual o comando que a gente quer usar dentro do SQL, e é o merge no caso aqui. Então eu quero fazer um merge, eu quero mesclar informações, e aí eu tenho que passar para o merge qual que é a minha tabela de destino, ou seja, onde que eu quero inserir os dados, para onde eu quero levar os dados. E aí eu vou colocar aqui que minha tabela de destino é essa aqui, né? Lembra que eu quero tirar os dados daqui e trazer para cá? Então essa aqui é minha origem e essa aqui é o meu destino, tá bom? Então, no merge, eu tenho que dizer que eu quero fazer um merge e levar as informações, por exemplo, para o meu destino. Inclusive, eu vou chamar isso aqui de destino, tá bom? Estou dando um apelido para essa tabela nesse contexto aqui de destino. E aí eu tenho que dizer para o merge qual que é a minha fonte de dados que eu quero usar. E para fazer isso, eu vou usar o comando using. Ou seja, eu quero fazer um merge no meu destino, que é a minha tabela chamada TBL Produtos nessa database, usando uma fonte de dados. E quem que é a minha fonte de dados? Minha fonte de dados aqui, ela poderia ser isso aqui, que é a minha tabela. E aí eu teria que fazer esses tratamentos aqui nos meus updates, nos meus insets. Mas eu quero levar essa query como fonte aqui de dados, porque eu já tratei, eu já coloquei os nomes das colunas, que vai facilitar bastante. Então eu posso vir aqui, abrir e fechar parênteses, e colocar aqui, por exemplo, minha query dentro dos parênteses aqui do use. Então o que eu estou dizendo para o merge? Eu estou dizendo para o merge que eu quero levar as informações para essa tabela de destino usando o output, a saída, o resultado dessa query. Então, basicamente, o SQL vai pegar todas essas colunas aqui, vai interpretar todas elas e vai comparar com a minha origem, tá bom? E como que ele vai fazer essa comparação? Eu preciso dizer para o SQL como que ele vai comparar, através de qual coluna ele vai comparar isso, ou quais colunas, pode ser mais de uma também, não tem problema. E eu faço isso através da cláusula 1, da mesma forma como eu relaciono tabelas, seja no inner join ou no left join, tá? E aí eu vou dizer que o meu destino, inclusive eu vou chamar isso aqui de origem, tá? Para ficar bem claro que essa é a origem e esse é o destino. Então, sai daqui e vem para cá. E aí eu quero relacionar através de quem? Quem que é, na minha origem, um campo que eu consigo identificar unicamente o registro da tabela. É a descrição do produto? Pode até ser, mas isso é um texto e nunca é bom você relacionar com textos. E textos é possível que eles sejam iguais. Produto ativo? Também não, até porque se a gente olhar aqui, a gente já vê um monte de coisa aqui repetida. Ou código do produto, que é um número, é uma chave primária nessa tabela. Então, essa é a coluna que a gente precisa usar, é a coluna mais adequada de se usar para a gente relacionar as duas tabelas. E o código aqui do produto, né? Esse produto eu chamei ele de código produto antigo, aqui na minha fonte de dados. Então, o meu destino, pronto, código produto antigo, vai ser igual à minha origem, o mesmo nome. Tá vendo por que é importante a gente colocar, a gente fazer esse tratamento prévio e a gente tentar manter o mesmo nome de coluna aqui? Porque imagina, se eu não mantenho esse nome, aqui ia ser código produto antigo é igual a produto. Ia dar na mesma. Só que às vezes pode causar uma confusão para quem vai pegar esse código depois ou até para fazer uma manutenção. Então, eu acho que fica mais interessante assim e mais fácil assim da gente conseguir fazer essas comparações, tá bom? Lembrando que dentro do use eu posso usar uma query, eu posso usar view, procedure, tabela temporária e todos aqueles objetos que eu falei no início do vídeo, tá certo? E lembra que quando a gente começou a falar do merge, eu fiz aqui as possibilidades que a gente tem quando a gente está comparando duas tabelas, origem e destino, e nós temos três. Quando coincide, ou seja, quando tem nos dois, quando não tem, por exemplo, no destino, mas tem na origem, e quando tem no destino, não tem na origem. E é exatamente nessas três possibilidades que o merge se baseia, tá? A primeira possibilidade que a gente pode ter
é quando eu tenho um produto na origem e no destino. Então, imagina que eu tenho uma tabela exatamente igual. Eu tenho 10 produtos na origem, 10 produtos no destino. E aí, alguém foi lá e atualizou a descrição, por exemplo, do produto. O que eu vou fazer quando eu tenho um produto na origem, eu tenho um produto no destino e alguém atualizou a descrição desse produto? Se eles estão iguais, estão nos dois lugares, eu vou atualizar. Então, eu vou fazer um update quando essas informações coincidem. Outra possibilidade é quando eu tenho um produto na origem e eu não tenho no destino. Então, imagina que eu tenho a mesma tabela, ela tem as 10 linhas nas duas tabelas, e alguém foi na minha origem e incluiu um produto novo. O que eu preciso fazer com esse produto novo? Eu preciso pegar esse produto novo da origem, copiar ele e inserir ele na minha tabela de destino. Então, nesse caso, eu preciso cadastrar ou criar um novo registro. E quando a gente cria um novo registro, a gente está fazendo um insert dentro da nossa tabela. E o terceiro caso é quando eu tenho um produto no destino e eu não tenho esse mesmo produto na origem. Então, imagina a mesma tabela com as mesmas 10 linhas e aí alguém foi lá na minha origem e apagou esse produto na minha origem. Então, se ele apagou o produto na minha origem e eu tenho ele no meu destino, o que eu quero fazer com esse cara? Eu quero apagar também esse produto lá no meu destino. Então, a gente vai apagar esse cara aqui. E quando a gente fala em apagar, dentro de uma database, a gente está falando de um comando chamado delete. E aí, como que a gente pega isso que a gente anotou aqui e a gente converte isso para o merge? Basicamente, a gente só vai pensar em inglês, tá? Então, fiz o meu merge, disse que a minha tabela de destino é essa e ela vai usar essa fonte de dados e ela vai usar através dessa relação. Ou seja, quando eu tiver dois produtos que tenham essas colunas iguais, ou seja, um produto aqui e um produto aqui que tenha essas colunas iguais, ele vai fazer as comparações. E a primeira comparação que a gente pode ver é quando coincidir, ou seja, quando der match, when matched, ou seja, quando eles forem iguais, quando eles forem encontrados nos dois lugares. Então, quando der match, quando for when matched, quando coincidir, então, o que a gente vai fazer, que é o nosso cenário 1, tem na origem, tem no destino, a gente vai fazer um update. Então, eu vou vir aqui, vou pôr o nosso comando update e vou dizer aqui no set quais colunas ele precisa atualizar. E se a gente analisar aqui um pouquinho a nossa tabela TBL de produtos, qual coluna a gente precisa atualizar nessa tabela quando coincidir? O código é um idêntico, a gente não precisa atualizar. O produto é o texto, então esse texto, a descrição do produto, ela pode mudar, então é interessante que a gente atualize isso. O produto, se está ativo ou não, também pode ser alterado, então ele pode estar ativo hoje e inativo amanhã, como ele pode voltar a estar ativo outro dia, então a gente precisa alterar. E o código do produto antigo, a gente também não precisa alterar. Por que a gente não precisa alterar esse cara no update? Porque o update é quando dá match, é quando coincide, when matched. E se ele coincidiu, é porque eu tenho o mesmo produto na origem e eu tenho o mesmo produto no destino. E como que eu sei, através de qual coluna que eu sei que esses produtos são iguais, que esses produtos existem nos dois lugares? Através da coluna code produto antigo. Então, se eles já são iguais, se coincidiu, é porque essas colunas são iguais. Então, a gente não precisa atualizar. Então, a gente vai atualizar só essas duas aqui, ó, produto e produto ativo. E aí, o meu produto e o meu produto ativo, olha só como agora fica fácil quando a gente usa alias. Eu nem preciso olhar lá para cima para saber qual que é a coluna correspondente. Como eu deixei as mesmas nomenclaturas da minha tabela de destino, agora eu só pego o nome da coluna do destino e copio na origem e pronto, está resolvido o nosso problema. Então, quando coincidir, a gente vai fazer um update, a gente vai fazer uma atualização e vai definir o valor desses campos. Agora a gente vai para o segundo caso, ou seja, eu tenho na origem e não tenho no destino. Então, isso aqui não deu match, isso aqui não coincidiu, isso aqui when not matched, ou seja, não coincidiu
entre origem e destino. E quando não coincide, eu tenho duas opções, que são essas duas aqui. A primeira opção eu tenho na origem e não tenho no destino. Então, quando não coincidiu onde? No meu destino, no meu target, no meu alvo, para onde eu quero levar. Ou seja, eu tenho na origem, eu encontrei, mas quando eu procurei no meu destino, eu não achei. Então, ó, o merge, lá no meu destino eu não tenho isso não. Lá no meu target não coincidiu essa linha. O que que tu quer que eu faça com essa linha aqui que eu tenho na origem? E aí a gente viu aqui que a gente normalmente vai fazer um insert nessa linha. Então a gente vem aqui e só põe o comando insert. Nesse caso, eu não preciso especificar a tabela, porque o merge é inteligente o suficiente para saber que eu quero inserir dentro da minha tabela do destino. Mas eu preciso incluir as colunas aqui. Então eu vou pegar minha tabela de produtos, vou copiar toda ela aqui e vou colar aqui. Código produto eu não preciso, porque o código produto a gente já viu com a primary key, ele vai gerar de maneira automática, mas as outras colunas eu vou incluir aqui. E aí, para inserir, eu vou vir aqui e vou pôr values e eu vou pôr de onde que eu quero. E olha só, mais uma vez, como fica fácil a gente conseguir colocar essas colunas quando eu defino o mesmo nome. Eu só tenho que colocar de onde que ela vem, que é aqui da origem. E agora nós temos mais uma possibilidade. Eu tenho quando eu coincidiu, quando não coincidiu no meu alvo, ou seja, no meu destino. E a outra possibilidade é quando isso não coincide, when not matched by source. E o que é esse when not matched by source? Aqui no target faltou eu colocar o then. Sempre tem que ter o then para dizer qual o comando que a gente vai usar depois, tá? Então, quando não coincide na nossa source, na nossa origem, o que quer dizer isso? Imagina que eu tenho uma tabela, 10 linhas, como eu dei um exemplo, e alguém apagou da origem. Então, o merge ele foi lá, pegou as duas tabelas, comparou e ele viu, opa, eu tenho essa coluna no meu destino, essa linha no meu destino, esse produto lá no meu destino, mas eu não achei ele mais na minha origem. O que eu faço com esse produto aqui no meu destino? Eu mantenho ele, eu apago ele para deixar igual à origem, o que eu faço? E aí, a gente usa o when not matched by source. Então, quando isso acontecer, a gente vai vir e vai fazer um delete, a gente vai apagar. Lembrando que não é obrigatório você utilizar todas as três cláusulas. Imagina que você quer manter o histórico e não quer apagar aquele item lá do seu destino. Você vai vir e você não vai colocar esse carinha aqui, tá? Não é obrigatório você ter os três, tá bom? Só que tem um detalhe. Sempre quando você acaba o merge, no último comando, você tem que terminar ele com ponto e vírgula dessa forma aqui, ó. Esse carinha tem que existir. Porque se esse carinha não existir, o SQL vai gritar para você na hora que você for executar. Então, independente se ele termina, por exemplo, no not method by target ou no not method by source, onde ele terminar, ele tem que terminar com ponto e vírgula, como a gente colocou aqui. E agora, o nosso comando merge está pronto. Se a gente executar aqui, por exemplo, a gente vai ver que teve 5.435 linhas afetadas. Eu vou copiar esse cara para cá e eu vou executar agora os dois. E agora a gente vai ver que na nossa tabela de produtos que não tinha nada, a gente tem uma imensidão aqui de linhas aqui que foram inseridas através do merge. Tá vendo esse item 1? Eu vou atualizar para deixar ele no mesmo padrão dos outros. Então, eu vou vir aqui no update produtos, vou dar um update aqui. E vou pegar a descrição dele e vou pôr para produto. Pronto. Opa, fiz besteira aqui. Deixa eu voltar aqui, espera aí. Descrição, concat, produto. E eu vou pôr aqui produto. Pronto, que vai resolver. Ok. E agora, o meu produto 1, ó, o código produto antigo 1, ele está agora como produto 1. Só que se eu vir aqui na TBL produtos e colocar código produto antigo igual a 1, a gente vai ver que essas informações, deixa eu filtrar esse aqui em cima também, where produto igual a 1. Só que se eu executar aqui em cima também, a gente vai ver que nós temos essas informações
diferentes uma da outra. Só que olha só o que acontece quando a gente executa o nosso comando merge. Executei o merge, atualizei aqui e agora eles voltaram a ser iguais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse código de produto 1 aqui da minha TBL produtos. Então eu vim aqui, apaguei o meu código de produto, vou executar. Você vai ver que eu vou ter vários produtos aqui na tabela de produtos, mas o código ele não existe. Se eu executar o meu comando merge, o que vai acontecer? Esse código de produto passou a existir novamente. Eu não vou conseguir testar aqui com vocês esse código de produto apagando da tabela de produtos, porque esses produtos têm a ficar em algumas outras tabelas e aí eu não vou conseguir apagar eles aqui. Mas se eu apagar dessa tabela aqui e executar o merge, ele vai cair bem aqui no WhenNotMethodBySource e vai apagar essas informações também, tá bom? Então, basicamente, para você usar o merge é isso. Você vai utilizar o merge, um destino, ou seja, para onde você quer levar esses dados, e esse destino normalmente vai ser uma tabela, usando qual fonte de dados. E aí essa fonte de dados pode ser uma query, como a gente fez aqui, pode ser uma tabela, pode ser uma view, uma tabela temporária e vários outros objetos. Você vai ter que relacionar esses dois objetos com colunas que têm uma relação 1 para 1, ou seja, uma linha no meu destino só pode corresponder a uma linha na minha origem, tá bom? E vice-versa. E aí nós vamos cair em 3 possibilidades. When method, ou seja, deu match, coincidiu. O que a gente vai fazer quando coincidir? Normalmente a gente faz um update. When not method by target, ou seja, não coincidiu, não deu match às linhas. Onde que não deu match? Onde que está faltando essa linha? Está faltando no meu alvo, no meu destino, no meu target. Então, se está faltando no meu destino, o que eu vou fazer? Eu vou inserir. Ou ela pode não estar faltando no meu destino, mas está faltando na minha origem, porque alguém foi lá na origem e apagou. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um delete. E aí, como eu falei, não é obrigado você usar os 3, mas também não faz muito sentido você usar somente um. O comando merge ele é indicado para quando você tem pelo menos 2 dessas 3 operações em conjunto. Se você só tem um, vale muito mais a pena você fazer um insert, um update ou um delete individualmente. Viu como não é tão complicado assim usar o merge? Sem falar que ele é uma ferramenta poderosíssima para muitas situações. E você, já conhecia esse comando? Já chegou a usar? E qual a sua experiência com o comando merge? Deixa aqui embaixo nos comentários se gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder absolutamente nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. Afinal, eu não vou descansar enquanto você não aprender SQL.